pessoal, eu sou o Arthur Neto. E eu sou a Gabi Moreira. E esse é o Renal Renalcast. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Sejam todos bem-vindos ao podcast renal mais querido do Brasil e, quiçá, da Nicarágua. É isso aí, estamos em nosso episódio 22 e hoje, para variar, direto de Brasília, nossa capital, a nossa nutri-renal e viajante Gabi. Como está a capital do Brasil, Gabi? Já bateu aquele papo com o Bolsonaro? Tá tudo bem aí? E... Por aqui tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Eu vim fazer quarentena aqui também, né? Então não tô vendo muito a rua. Soube que os casos estavam aumentando aí, mas eu tô trancadinha aqui. Vim morrendo de medo, mas vim, né, Arthur? Tem que Senão... viajar um pouquinho, né? Tem que para Pois espairecer é. um pouco. E me fala, como está Brasília? Está gostando do INEB Águas Claras? Aliás, um abraço a todos do INEB. E eu quero agradecer, né, novamente ao Wellington, ao pessoal de lá. Tô adorando o INEB, o pessoal muito carinhoso, muito competente, atencioso. Conheci toda a clínica ontem, conheci os famosos botõezinhos lá que você falou, Arthur, lembra? Ah, você foi No conhecer os tratamento de Umpa-Lumpas que ficam água. escondidos dentro do tratamento de água. Pois é, muito Esse é o, legal. se- esse é o segredo. O grande segredo, eu vi seus stories, estavam bem legais. Eu acho que você devia pôr no feed. Mas os Umpa-Lumpas sempre se escondem da câmera. Isso é um segredo que pouca gente sabe. E, Gabi, o nosso episódio hoje é sobre praticamente o Jason dos renais, o Fred Krueger dos renais, o que assombra uma grande parte dos renais. Três letrinhas que causam tremor no nosso coração. Dá até medo de falar elas. PTH. Aliás, como é o seu PTH, Gabi? Meu PTH tem hora que ele tá lá em cima, tem hora que tá lá embaixo. Eu nunca compreendo ele. É que nem a O Bolsa de seu tá bem, Valores. Arthur? É, Eu ele diria fica que o assim. meu PTH, agora que nessa época de pandemia, eu vou usar uma analogia. Nós chegamos ao pico da curva, achatamos a curva e agora estamos em descendente. Estamos igual, estamos juntos É. nessa. E para falar sobre isso, hoje nós vamos receber uma médica que entende muito de PTH, uma endocrinologista, a doutora Lorena Amato. É isso aí, pessoal. Confira aí nossa bate-papo com ela sobre PTH. Seja bem-vinda ao Renalcast, doutora Lorena Amato, a nossa especialista em PTH. Muito obrigada pelo convite. Obrigada aí Seja bem-vinda, doutora Lorena. Obrigada. E, doutora, a senhora que manja destas três letrinhas que causam temor no coração renal. PTH, o que seria isso? O PTH é um hormônio, né, que é produzido pelas paratireoides, 4 glândulas que ficam perto ali da região do pescoço, próximos à tireoide, em geral 4, né, podem algumas pessoas ter supranumerárias. E é um hormônio que faz parte da regulação do cálcio, do metabolismo do cálcio, ósseo e do fósforo. Então, temos um hormônio aí que participa de toda essa regulação. Então, basicamente, é Entendi. ele quem controla, né, a produção de cálcio, como o cálcio vai ser absorvido pelo corpo. Por isso que ele mexe tanto com o cálcio. Sim, ele é que E, coordena aí, junto com outros itens relacionados ao cálcio, a questão da reabsorção do cálcio no osso, ativação da vitamina D nos rins, ele é que faz essa coordenação. E como é que esse PTH ele pode aumentar? Como é que ele pode alterar? Existem várias doenças que cursam com PTH aumentado, né? Particularmente no renal crônico, né, que é um pouco o nosso foco aqui, que existem outras doenças não relacionadas à doença renal crônica que também elevam PTH. Ele pode aumentar por vários fatores. O primeiro, assim, que acaba sendo mais comum é o cálcio baixo no sangue dos pacientes com doença renal crônica, por uma dificuldade de ativação da vitamina D. Como a vitamina D é ativada no rim, e
o paciente com doença renal crônica tem essa dificuldade de ativação pela falência renal crônica, né? Acaba que o cálcio fica baixo no sangue e isso acaba sendo um estímulo para a elevação do PTH, que vai lá tirar do osso, que é a nossa grande fonte de cálcio, e colocar o cálcio na corrente sanguínea para manter o cálcio em nível normal, porque se o cálcio abaixa muito no sangue, a gente tem problemas seríssimos, até de arritmia. Então, o PTH acaba se elevando para regular isso por essa deficiência de ativação da vitamina D que o renal crônico tem. Esse é um Tentando dos fazer aquele principais. equilíbrio, né? Pelo que eu Exato, tudo entendi. na endocrinologia, a beleza, eu sou suspeita, né? Porque eu acho tudo muito lindo, né? É um equilíbrio. Então, o cálcio começa a baixar pela deficiência de vitamina D ativa, que o paciente renal crônico tem, e aí o PTH se eleva em resposta fisiológica, tira lá do osso e bota na corrente sanguínea para que tudo mantenha-se na normalidade, mas às custas de uma elevação do PTH e da retirada de cálcio do osso, e aí as repercussões disso vão ter. Então, é o principal mecanismo de elevação do PTH na doença renal crônica. Numa fase mais avançada, posso prosseguir ou vocês querem interromper? Não, pode Deixa eu só prosseguir. lhe perguntar uma coisa. Pode perguntar. Quando ele começa a tirar do osso, aí se com um certo tempo causa algum problema nos ossos também, né? Vira um efeito certeza. dominó. Exato. Isso aí é um equilíbrio, porque manter o cálcio no sangue em níveis normais mais importante, é seria mais isso importante. para o corpo, né? Porque se o cálcio abaixa, qualquer um de nós aqui, se o cálcio zera, vai muito baixo, zerar é um exagero, mas abaixa, nós temos convulsões. A gente não sobrevive. Então, o cálcio no sangue tem que estar normal. Então, o corpo entende que isso é mais importante, de fato né? Causa arritmias, convulsões, se abaixar muito, vai lá, tira do osso. Mas, a longo prazo, o osso sofre, né? Que aí são as alterações ósseas que podem acontecer na doença renal crônica, que é indesejável, né? Então, a curto prazo fica tudo ok, mas a longo prazo, essa retirada constante de cálcio do osso para manter no sangue normal vai levar repercussões negativas na saúde óssea do paciente renal crônico, ou qualquer outra pessoa que tenha um PTH elevado por outro motivo, né? E no prosseguir da doença renal crônica, a retenção de fosfato também é um estímulo para a secreção de PTH. Então, tanto o cálcio baixo quanto o fosfato, que acaba que pela depuração renal está diminuída e o rim tem uma dificuldade de jogar esse fosfato fora, no estágio um pouquinho mais adiante, aí também estimula a elevação do PTH. Então, isso aí seria um hiperparatireoidismo, né? E paratireoide é Só para lhe perguntar outra coisa, para ficar mais claro para o pessoal. Esse fosfato que a senhora fala seria a molécula de fósforo, é isso? Sim. Sim. Que é mais fácil deles. No caso. Que o renal crônico conhece muito bem, né? E É. toda aquela questão diga para mim de novo, que eu fiquei. O de fósforo, o que é que acontece? Sim, quando ele está em excesso no sangue, ele também estimula a secreção do PTH, o excesso. Entendi. Então, porque o PTH ele é estimulado tanto pelo cálcio baixo quanto por fósforo alto. E aí, como o rim não está funcionando tão bem, ele acaba tendo essa dificuldade de jogar o fósforo para fora, né, do corpo, e começa a levar o fósforo no sangue. E essa elevação é detectada pelo PTH, que também aumenta a sua secreção, porque o PTH estimula que esse fósforo vá embora pelo rim. Então, é uma resposta também fisiológica. Até aí, é uma das que na fase mais avançada da doença renal, os pacientes têm que evitar alimentos, né, ricos em fósforo. Também por isso. É uma dos motivos, né? A tempestade perfeita para o PTH, a combinação perfeita é cálcio baixo e fósforo alto. Juntou essa que a doença renal crônica faz, exatamente. O que basicamente forma um renal crônico. Cálcio baixo corre. e fósforo alto, né? Exatamente. Só que aí isso é o hiperparasecundário, que a gente chama. Numa fase mais avançada, essas glândulas ficam ali tão estimuladas, vamos lá, secreta PTH, que daqui a pouco elas ganham autonomia. Elas começam sozinha ela vai secretar. Sozinha. Elas param de ser uma resposta
a esse estímulo fisiológico e ganha autonomia e começa a secretar PTH assim, pode estar Entra tudo no ok piloto no cálcio. automático. Entrou no piloto automático, elas se hiperplasiam e ganham autonomia. Elas descoordenam aí e aí vira o hiperpara terciário, que aí, mesmo com a correção da função renal, eventualmente até pós-transplante, né, que já corrigiu, está tudo ok ali no cálcio e no fósforo, mas aí o PTH, as paratireoides já ficaram desorientadas, já cresceram e aí começam a secretar sem ser uma resposta, e sim por uma autonomia que elas ganharam. Aí o cálcio começa a se elevar de forma indesejável, que também é uma consequência ruim, né? Não, Então, então, aí seria o hiperparaterciário. mesmo após transplante, pode ocorrer o aumento do PTH, continuar rolando o aumento do PTH, então. Pode, quando elas ganharam essa autonomia indesejável, né? Isso aí, muito tempo elas Isso sendo leva estimuladas pelo cálcio muitos anos, baixo, né, para muitos anos, acontecer isso, muitos anos. Exatamente, mas a doença renal crônica são É. pacientes que convivem anos, né, com a Aham. disfunção renal. Então, não é tão infrequente devido à condição que acaba acontecendo, né? Os pacientes ficam e convivem anos com essa alteração do PTH e daqui a pouco ganham autonomia e aí vira o hiperpara terciário, que no caso deveria, né, a conduta tem que retirar as glândulas, né, porque elas ganharam autonomia, já não respondem mais normalmente aos estímulos, né, E do fósforo e cálcio. aproveitando o ensejo, a doutora falou em Uhum. retirada das glândulas. Além da cirurgia, temos alguns outros tratamentos possíveis para baixar o PTH? Existe como, assim, depende, como eu falei, claro, do nível, no hiperparasecundário, que é essa fase inicial, você manter níveis de fósforo no sangue baixo, com medidas de alimentação e alguns medicamentos podem ser usados, você manter o cálcio elevado, com utilização de vitamina D ativada, né, o calcitriol, enfim, não vou ficar entrando em nomes de medicamentos, mas você tentar manter os níveis de cálcio e fósforo normais, por mais que seja difícil, mas tentar com medidas de alimentação e medicamento, isso pode fazer com que o PTH fique normal. Então, existem medidas para isso. Mas quando ganha essa autonomia, aí já não tem como mais, aí a conduta é cirúrgica mesmo. Então, quando ainda está ali na regulação, na resposta, você tentar otimizar ao máximo os eletrólitos, que é a grande dificuldade, né, do doente renal crônico, né? Tem que estar tudo otimizado para que não tenha essas respostas inadequadas. Aí vem a alimentação, algumas medicações, que podem manter isso normal para que esse PTH fique normal. Existe medida. Quando a gente é preciso, não tem mais método nenhum, aí tem que realmente tirar as glândulas. Aí eu sei que coloca, né? Pode colocar no pulso ou abaixo da Isso, do clavícula, né? Isso, externo, no isso. externo. E tirando essa glândula, tem algum problema? Tipo, pode surgir outro problema por essa retirada, ou ela só vai controlar essa questão do PTH mesmo, ou pode trazer Não, outros é, problemas? não, claro que existem complicações cirúrgicas, mas em Uhum. geral, quando tira, as 4 tão grandes, né, e com essa autonomia, né, já está no Ah, hiperpara que a gente chama entendi. de terciário. Já E não tem aí mais você tira as controle sobre. 4, e isso, ela já perdeu o controle, então qual é a conduta? Você vai lá e tira as 4, você, né, cirurgião, nem o endocrinologista, em geral, cirurgião de cabeça e pescoço, vai lá, tira as 4 glândulas que estão aumentadas e implanta uma ou metade de uma no antebraço ou nessa região do externo, que é esse osso no tórax, né? Ou no Uhum. antebraço. Aí a glândula fica ali. Então, por que que faz isso? Porque se você tirar as 4, aí a pessoa vai ter cálcio baixo, né? Porque a gente precisa Uhum. do PTH, né? Por mais que ele possa ser um vilão, se tiver muito aumentado, se tiver zerado, também está um problema. A gente precisa dele em níveis normais, né? Então, para não ficar zerado, aí implanta a glândula ali no antebraço para você manter tudo sob controle e ter um pouquinho de PTH, não aquele tanto que estava tendo, por isso que tira as 4 e deixa só uma ou metade de uma no antebraço, as outras vão embora, né, eliminadas, e coloca no antebraço. Por que que coloca no antebraço? Porque caso haja uma dificuldade de controle novamente do cálcio, é mais fácil abordar ali. Então, se esse paciente continua com doença renal crônica e continua com esse estímulo à secreção do PTH,
Se você precisar abordar novamente essa glândula, é muito mais fácil no antebraço do que no pescoço. A cirurgia no pescoço é uma cirurgia, né, que é uma intervenção profunda, numa área Entendi. delicada. Então, depois, se você precisar abordar novamente, essa glândula está ali, fácil É acesso. como se ela tivesse mais superficial para ser mais fácil chegar nela, né? E isso, com certeza, é uma cirurgia muito mais fácil você abordar uma glândula que está no antebraço do que uma glândula que está no pescoço, né? É relativamente até profundo. Então, é aí para facilitar. Então, implanta ali para você ter algum PTH, mas não aquele PTH exagerado que tinha antes. Por isso que as outras 3 vão embora. Às vezes deixa até metade de uma só, dependendo do grau de hiperplasia. Isso aí vai ser uma avaliação cirúrgica, com cirurgião, com nefrologista. Mas deixa uma ou metade de uma no antebraço, para você ter um pouquinho de PTH, que é o ideal, né? E não aquele tanto. E, doutora, quais os níveis assim adequados de PTH para um paciente renal crônico e para um paciente que não seja renal crônico e para um paciente que seja transplantado? Na verdade, o nível em números depende muito do laboratório que vai, porque depende do metodologia, do aparelho, que vai ter, em geral, entre, enfim, 12, 65, 70, são os níveis considerados normais de PTH, né? Mas é claro que o laboratório vai botar ali o intervalo, dependendo do método que ele utilizar. Por isso que todo laboratório tem que emitir o seu intervalo de valores normais, né? Porque isso pode oscilar de laboratório para laboratório. Mas, em geral, ali entre 10, 12, 15 a 65, 70 seriam os níveis normais do paratormônio. Mas, idealmente, o renal crônico deveria manter, né, também, assim como todo mundo, os níveis de PTH dentro do normal. Mas a gente sabe que é difícil alcançar isso, né? Porque quanto mais elevado o paratormônio, mais você vai ter nas consequências disso, de uma remodelação óssea, de um estímulo à hiperplasia dessas glândulas, levando ao hiperparaterciário. Então, tudo isso pode acontecer. Alô? E, doutora, fala para mim uma coisa. Quais os sintomas de um PTH elevado? Essa foi uma pergunta muito feita. O pessoal querendo saber se de repente não está com o PTH elevado e não sabe, né? Com certeza. Depende, pode ser assintomático. Olha que problema, né? Por isso que os exames de sangue são tão importantes. E depende de se está naquela fase do secundário, onde o que está estimulando é o cálcio baixo, ou se já está naquela fase do hiperparaterciário, onde acontece o cálcio alto. E os sintomas acabam sendo em decorrência dos níveis de cálcio. É claro que o remodelamento ósseo que o PTH leva pode levar a dor óssea, pode levar a fraturas, porque pode ter osteoporose. Então, fraturas com baixo impacto, por desgaste ósseo, né? Uma osteoporose. Então, a pessoa pode ter dor óssea, podem ter sintomas osteomusculares, porque o cálcio tem a ver, a regulação do cálcio está intimamente relacionada à contração muscular. Então, o cálcio baixo pode levar à fraqueza muscular, assim como o cálcio alto, tudo está mais relacionado às consequências do PTH alto do que o PTH em si. Então, a regulação do cálcio, principalmente, que pode levar a arritmias, fraqueza muscular, letargia, dificuldade de concentração. E o PTH por si só agindo no osso pode levar a dor óssea, que é a consequência da ação dele, né? Da remodelamento ósseo e eventualmente até a fraturas pela fraqueza óssea, pela osteoporose que pode levar. Então, os sintomas podem ocorrer, como dor, fraqueza muscular, mas pode inclusive ser assintomático, mesmo o PTH estando alto. Então, Caramba, por olha. isso que é tão importante exames. Com certeza, se a pessoa falar, nossa, eu não sinto nada, meu nefrologista vai pedir a dosagem do PTH? Provavelmente vai, por causa disso. Porque o Tem fato que de não acompanhar, sentir... né? E os sintomas são muito inespecíficos. Algumas pessoas com os níveis de cálcio iguais, algumas sentem muito e outras não sentem. Depende muito da percepção de cada um. Então, às vezes, depois que identifica a alteração, é que fala assim, nossa, parece que eu estava me sentindo mesmo um pouco mais cansado. Então, esperar que a pessoa reclame ativamente não é uma boa estratégia. Por isso que, em geral, é feito de rotina a dosagem do PTH para não deixar que a pessoa tenha sintomas, né? E E até já avaliar. ontem no nosso grupo surgiu uma dúvida.
De quanto em quanto tempo é feito esse exame, deve ser feito, esse acompanhamento? Depende, isso aí depende muito do nível de disfunção renal, em qual nível, por exemplo, isso aí vai ser com o nefrologista principalmente. Inclusive, quem faz o acompanhamento do PTH é muito nefrologista. Por exemplo, um paciente que já tem o PTH alterado, que já está com um hiperpara, que você está querendo controlar, está dando alguma medicação, você vai ter que fazer com maior frequência. Né? Você vai ter que acompanhar ajuste de medicação, ajuste de dieta, e aí daqui a pouco dosa de novo paratormônio. Nós, quando estamos endocrinologistas avaliando a questão da vitamina D e o paratormônio, nós aguardamos em torno de 3 meses para dosar de novo. Mas isso pode ser um pouco diferente dependendo do problema que você está tendo. Se o hiperpara estiver muito grave, o PTH muito alto, o cálcio muito baixo, você pode fazer isso com maior frequência. Então, depende muito do que Vai de você caso a está. caso, né? Vai de caso a caso, tem que ser bem individualizado. Seria, seria bom também fazer aquela densidade óssea de vez em quando. Densitometria óssea, Sim. os nefrologistas acabam pedindo. A densitometria óssea, para pacientes assintomáticos e sem doença renal crônica, ela só é pedida já numa idade mais avançada, né? 60 anos, 70 anos para homens, 65 para mulheres, ou após a menopausa, 2 anos, enfim, idades mais avançadas. Mas quando você tem uma doença que possa afetar os ossos, qualquer disfunção do paratormônio, inclusive hiperpara primário, que não tem nada a ver com doença renal crônica. Tá? Também a gente pede a densitometria óssea. Então, quando tem alguma doença do metabolismo do cálcio, que o hiperpara, que o paratormônio, né, o PTH está relacionado a isso, você pode pedir a densitometria óssea, deve, inclusive, para Porque avaliar. eu observo mais eles pedindo sempre o PTH, né? E às vezes a pessoa já tá cheia de dores Não, e não tem. Densitometria vejo óssea e pedindo. raio-x. Muitas vezes o raio-x, mas o raio-x só mostra quando já tem lesões Já mais tá grave, né? assim, mais, não vou dizer grave, Avançadas. porque pode ter, um pouquinho mais para frente, poderia ser detectado alterações um pouco antes, né? Então, já tem remodelamento ósseo para aparecer no raio-x. Não que não seja reversível em alguns casos, mas com certeza já deveria estar, né? Mas raio-x também é uma opção, raio-x de mãos, de crânio, para avaliar essas alterações devido ao PTH elevado. Então, doutora, vamos lá. Para que o renal mantenha ali o seu PTH mais em controle, a fórmula basicamente é manter o cálcio num nível bom, ter um controle do fósforo e também a vitamina D estar em um nível adequado. Perfeito, é isso mesmo. Essa é a combinação do PTH saudável, entre aspas. Isso, para não haver. Então, exatamente, manter o fósforo em níveis normais, o cálcio em níveis normais e a vitamina D em níveis normais. Aí, isso você vai manter o PTH também em níveis normais. E o osso É. também, com saúde, enfim. Então, é até uma pergunta que chegou falando sobre estilo de vida e o PTH. É importante manter uma vida ativa, exercícios físicos ajudam também a controlar o PTH? Eu sou suspeita para falar, porque estilo de vida, para mim, é tudo. Assim, eu fiz recentemente um curso de medicina do estilo de vida e não Olha existe que uma interessante. coisa na medicina que o estilo de vida não ajude, saudável, né? Hein, Então, Gabi, assim, já podemos chamar a doutora para falar sobre isso, hein? Estilo de Pois vida. é. eu sou apaixonada. Eu Meu vou pai tá adorar. super lifestyle medicine, tá super, tem até agora querendo fazer uma especialidade disso, alguns cursos de pós-graduação, enfim, tem congresso só de medicina do estilo de vida. Então, o estilo de vida saudável, ele é assim, essencial em todas as doenças, tudo você pode falar um aspecto. Então, agora, focando no PTH e no renal crônico, o que o estilo de vida poderia ajudar? Primeiro, alimentação saudável e, claro, com as restrições dependendo do nível de doença renal crônica, né? Se tiver mais avançado, uma restrição proteica, restrição de fósforo, alimentos ricos em potássio, enfim. Mas saudável sempre vai fazer a diferença, né? A alimentação saudável e com as restrições de acordo com o estágio da disfunção renal. Atividade física, essencial para a regulação
tanto de colesterol quanto para a saúde óssea e saúde muscular. A atividade física é essencial. A gente sabe que a doença óssea, depois a gente constrói osso até 30 anos de idade, mais ou menos, claro, né? Eu ainda Depois tenho um disso a gente tempinho. só perde. Então, o quanto maior for esse pico de massa óssea, o quanto mais você conseguir construir, então fazer atividade física, ter o nível de vitamina D adequado, ter uma ingesta de cálcio adequada, quando possível, né? Quando você não tiver aí com a desregulação do cálcio, enfim, ter uma alimentação adequada, fazer atividade física, isso tudo vai fazer toda a diferença. Tá? Então, não tenho o que falar em relação à atividade física e hábitos saudáveis são essenciais, inclusive para o renal crônico que está controlando a saúde óssea. Aí, bora, É galera, claro, se bora não se houver exercitar. restrição, né? Se não houver uma restrição para atividade física pontual, mas sempre eu brinco com os pacientes, falam, não posso fazer atividade física. Eu falei, olha, a contraindicação para atividade física é um estágio muito avançado de algo, porque tudo, mesmo insuficiência cardíaca grave, você vai ter ali, vamos fazer alguma caminhada leve, sempre vai só se for muito avançado, que aí você vai, não pode fazer atividade física. Porque Nem que isso seja 100 realmente metros, né, doutora? exato, nem que seja uma caminhada leve, sempre vai ser estimulado. Doença pulmonar crônica, os pacientes já estão em estágio avançado, melhora se fizer uma caminhada leve. Então, contraindicar atividade física vai ser realmente um nível muito avançado de algo que ninguém quer estar, né? Então, definitivamente, é claro que temporariamente pode ser que seja. Você acabou de fazer uma cirurgia, um transplante renal, uma cirurgia, claro que você não vai fazer, mas permanentemente nunca vai ser vai demorar para ser uma contraindicação. Então, com certeza ajuda. É importante, então, manter um estilo de vida saudável. E aí, Gabi, você que é nutri, né, pode falar até melhor. Isso vai diretamente também na alimentação, né? Então, Sim, com certeza. depois Claro. aquelas nossas dicas de alimentação saudável para nós, como fugir do fósforo alto. Com É. certeza. Tu falou uma coisa, que para ter o PTH ok, foi o cálcio, o fósforo e a vitamina D. Isso aí, o combo. E me corrija se eu estiver errada, doutora Lorena, mas paciente em hemodiálise, ele precisa suplementar a vitamina D, não é isso? Porque Precisa. eu vejo muito paciente dizendo que vai tomar o banho de sol, que vai não sei o quê, mas muitas vezes o rim não está lá ativo para fazer a Exato. conversão, né? Então, E tem que calcitriol, né? suplementar. E Uhum. aí só serve E para renovar o bronzeado. isso. Só Não, serve para aí, renovar. exato. Eu acho, aí, me perguntam, né? Preciso tomar um banho de sol se eu tiver, assim, para a questão da saúde, se tiver tomando vitamina D somente, para quem não está numa disfunção renal mais avançada, ou quem está tomando já o calcitriol, né? Que é a formativa, eu falo, gente, banho de sol é para a saúde. Tem até estudo que mostra Pois que dias é. mais nublados está associado a maior depressão, melancolia. Então, eu acho que pegar um sol tem a ver com disposição, com círculo circadiano, produção de melatonina, bem-estar, e não somente para a vitamina D. Então, mesmo Nossa, pois é. Que a então vitamina tome seu D sol. virou a modinha agora, nos últimos Com tempos, né? certeza. Então, todo mundo que vai para o sol diz que vai tomar vitamina D. Mas realmente no renal crônico está dificultada essa ativação, né, pelo rim. Então, mesmo tomando sol, algumas vezes é necessário também tomar o calcitriol e às vezes algumas doses mais altas de vitamina D. Vou falar que eu estou muito feliz com a minha vitamina D, que está em 40 no último exame. Olha aí, dando um exemplo, Olha, é melhor do que muita gente que Vou não é seguir o seu renal, né? exemplo, Arthur, exato. Vou pegar o seu exemplo. Deixa eu perguntar uma coisa para a doutora. Um exame que sempre me deixou encucado, a fosfatase alcalina. E ela tem uma relação direta com o PTH? Sim. A fosfatase alcalina, ela aumenta em diversas situações. É um exame que a gente chama inespecífico, né? Ele não tem uma especificidade, mas ela pode, quando aumentada, mostrar um remodelamento, uma atividade excessiva de osteoblastos e osteoclastos, enfim, de células ósseas, uma atividade óssea aumentada. Então, quando o PTH está aumentado e já existe esse remodelamento ósseo que não é desfavorável, já a fosfatase alcalina pode estar aumentada. E é um sinal, assim, não digo que ruim, mas é um sinal de remodelamento ósseo que não deveria estar acontecendo, né? Seria então uma luz amarela, um alerta.
Exato, que já está havendo remodelamento ósseo. Então, mas também a fosfatase alcalina se leva com disfunção, com vias biliares também, enfim, não é 100% específico da remodelação óssea, mas é um sinal. É um sinal. Exato. É mais um dos quebra-cabeças ali, mais uma pecinha para a gente montar o diagnóstico, né? No CSI do corpo humano, esse é uma pista. Exato, exatamente. E, doutora, deixa eu fazer uma perguntinha. Chegou para mim essa. Eu nem sabia que existia isso, admito, um temido tumor marrom. Ah, sim. O que seria isso? Eu vi umas fotos que me assustaram, confesso. Não, mas não é comum. Ele Não é algo comum. não é exclusivo do doente renal crônico. Qualquer Hum, elevação do PTH crônica, inclusive, ele é mais comum no hiperparatiroidismo primário, que não tem a ver olha com a só. doença renal crônica. É um adenoma, a pessoa desenvolve o aumento de uma das glândulas da paratireoide por um motivo pessoal, genético, enfim, não tem um motivo. E fica cronicamente com esse nível de PTH elevado, e isso pode levar ao tumor marrom. O tumor marrom é consequência da PTH cronicamente, por longos anos elevados. Então, qualquer situação que você não corrija esse PTH elevado, fique ali anos com PTH elevado, não corrija, você pode ter o tumor marrom. Por exemplo, lá como a gente falou, no hiperparaterciário tem que tirar as glândulas e implantar no antebraço. Então, existe assim, para controlar, existe um motivo para isso. O PTH cronicamente aumentado leva tão grave remodelamento ósseo que pode acabar em algumas pessoas estimulando o crescimento desse tumor marrom, que há deformidades, é um crescimento ósseo, é um tumor, mas assim, aí é um estágio bem avançado que a gente não quer chegar. Não são todas as pessoas, existe aí uma predisposição, tem gente que vai ficar a vida inteira com PTH elevado e não vai desenvolver. Né? Não é condição que todo mundo que tiver o PTH cronicamente elevado Tá. vai ter, mas é um fator de risco. Por isso que a gente fica tão preocupado com o PTH alto cronicamente. Por via Mas, das dúvidas, é melhor manter o PTH ali controladinho. exato, porque aí você evita mais essa complicação, né? Não é a principal, não é a mais comum lá é na saúde óssea, né? Outras, fratura óssea, coisas que já aconteceram antes. Mas, com certeza, tem que o PTH níveis normais vai evitar isso aí. Olha, tá vendo? O pessoal pode ficar mais tranquilo em relação a isso. Tem outros fatores que podem levar ao tumor marrom. E então, doutora, a melhor forma de controle do PTH realmente é essa combinação de controlar outros fatores. Não tem como controlar especificamente o PTH, né? Não tem como, vou fazer uma dieta voltada para PTH. Não, controlar os outros Tem que fatores, controlar exatamente. isso. Nosso E querido fósforo, né, Arthur? nosso querido Fósforo é sempre o nosso terrível Querido fósforo, vilão, ele sempre né? aparece aí em algum momento da nossa Assim, vida. mais uma pergunta que fizeram, doutora, sobre o PTH e a perda do enxerto do transplante. Se pode acontecer por conta do PTH elevado. Ah, então, isso aí, com certeza, o PTH elevado, ele leva a hipercalcemia quando está cronicamente já nos níveis terciários. E o excesso de cálcio pode depositar nos rins, pode levar pedra nos rins, tanto nas vias urinárias quanto no parênquima renal. Né? E isso leva à disfunção renal. Então, com certeza, para a saúde dos rins, mas é tudo a longo prazo, né? Para você ter essa disfunção renal devido ao PTH aumentado. Então, pode acontecer sim. Então, a É, pessoa que ficar, por exemplo, transplantou o rim, fica ali com hiperparaterciário, por essa autonomia das glândulas paratireoides, cronicamente não corrige, isso aí vai levar a repercussões, sim, inclusive renais, que pode perder a função renal. Quem tem o PTH elevado, mesmo sem ter disfunção renal, como eu falei, em algumas outras situações, é uma das consequências do PTH elevado a disfunção renal. Então, é causa e consequência. Entendeu? A disfunção renal pode levar ao PTH pelos mecanismos que eu já falei, ou o PTH elevado de forma primária, que é a hiperpara primária, pode levar à insuficiência renal. É, inclusive, uma das indicações de cirurgia das paratireoides em quem tem hiperpara primário, que é começar a ter disfunção renal
devido ao PTH cronicamente elevado. Então, sim, o PTH, se não for corrigido, pode levar à perda daquele rim ali transplantado, porque vai depositar cálcio no parênquima desse rim e pode ficar também nas vias urinárias, né? Que são as nefrolitíase que levam à disfunção renal também. Caramba, olha, PTH realmente é o nosso anti-herói, né? Ele não é um vilão, mas ele também não é um herói. Não é um vilão, coitado. Tá no meio termo aí. Ele tem os seus... Extremamente necessário, funções. Né? É um mal necessário. É o mal necessário. E, doutora, então eu queria agradecer de verdade a participação da doutora. Foi muito, muito esclarecedor. Foi. Né, Que Gabi? todo mundo tem medo, né, Arthur? Não, isso. Entrar em diálise, descobrir essa tal do PTH. Quando a gente olha essas 3 letrinhas, até sente um arrepio na alma. Mas eu diria que a doutora, hoje, nesse nosso episódio aqui, nós conseguimos ter o combo para manter o PTH saudável e o combo para manter ele não saudável. Nós conseguimos descobrir os dois lados. Como manter ele bom e como manter ele ruim. Então, vamos procurar todo mundo manter ele bom, né? Com certeza. Vamos lá. E eu já deixo aqui um convite para a doutora para falar sobre essa medicina do estilo de vida, que isso é muito interessante. E vamos abordar isso em um episódio mais para frente. Hein? Gabi aí, nutricionista, também deve ficar apaixonada, né? Alimentação Sim, com saudável. certeza. Então, muito obrigada. Vou adorar estar aí conversando com vocês sobre mais um assunto. As portas estão abertas, doutora. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês. O Renalcast agradece. Muito obrigada, doutora Elaine. Ótima conversa, adorei. Até a próxima, doutora. Até a próxima. Tchau, tchau. Mas que baita aula, hein, Gabi? Sobre PTH. Eu diria que eu perdi um pouquinho do medo, mas ganhei muito em respeito. E você? Eu perdi um pouquinho do medo também, Arthur, porque só de falar eu ficava morrendo de medo, jurando que ia acontecer alguma coisa muito ruim, não é né? tão bicho papão, né? Não é tão bicho, dá para controlar, né? Mas o que a gente é outro tabu da hemodiálise, que quando a gente chega lá já colocam tanto medo na gente que o PTH é mais um que tentam colocar e a gente tá aqui para quebrar isso também e dá para controlar sim. Então, vamos só para reforçar bem para o pessoal. Qual é o segredo para manter o PTH legal? Vitamina D tem que estar num nível bom. Cálcio tem que estar num nível bom. E agora eu vou jogar esse para você, porque você vai falar dele, que você é quem manja desse nosso inimigo. Que é o nosso querido e amado. Isso aí. Tem que manter ele baixo. Tem que manter ele apagado. Tem que manter o fósforo apagado. Pois é. E aí a alimentação é fundamental, né, Gabi? Não tem jeito. A alimentação é fundamental. A gente sabe que os alimentos ricos em fósforo a gente encontra muito nas proteínas, né? Que seria carne, frango, peixe, frutos do mar. A gente encontra também e muito alimento industrializado, porque eles usam eu esqueci o nome agora. Como conservante, né? Como conservante, isso. Usam E aí... muito conservante, aí é normal a gente consumir muito industrializado, né? Que pelo menos seja um industrializado bom, né, Arthur? Que seja um arroz, não seja um biscoito. Algo que tenha que consumir seja industrializado, não deixe para ser de outra maneira, né? Pois é. Agora eu vou falar um alimento aqui que particularmente vai me doer na alma falar dele. Eu já sei qual é, diga. Você sabe qual que é, né? Mas a gente tem que evitar, que faz muito mal e ele ajuda a subir o fósforo demais. Sim. Então, galera, tomem muito cuidado com Coca-Cola. Pois é. Refrigerantes à base de cola são bem complicados. Isso. Não é, Gabi? Com certeza, são bem complicados. E a gente pode tomar outros, Arthur. A gente pode tomar um Guaraná, que tem menos, né? Pode tomar um... Eita. Sprite. Um Sprite. Eu não sabia se eu ia poder falar, mas aí a gente fala. Por enquanto, nós ainda não fechamos com nenhuma empresa de refrigerante, nós podemos citar as marcas. Pois é, tá de boa, né? Fica a fechar uma Coca-Cola, mas tudo bem. Nossa, eu já tá vendo, Gabi? Eu ia ser mais humilde e ia falar pra Dolly. Dolly, estamos aqui. Mas você já foi pra Coca.
Com A Gabi, certeza, a Gabi acredita muito no potencial do nosso podcast. Isso é muito bom, o fiquei feliz pessoal agora. doou. Mas é isso aí, Mas é galera. isso, pessoal. Foi um baita episódio. A gente conseguiu esclarecer algumas dúvidas sobre PTH. Quem tiver mais dúvidas pode mandar aí. A gente faz uma parte 2, se for o caso. E logo a gente vai falar desse tema que a gente aprendeu hoje aí também sobre medicina do estilo de vida. Uma coisa bem interessante. Sim, vai ser bem legal. E, Gabi, chegou Vamos, aquele vamos nosso momento. quebrar, Vamos vamos quebrar, quebrar quebrando o tabu. outro, vamos quebrar outro com esse estilo de vida aí, viu, Arthur? Porque o que Também tem acho que a gente dizendo vai quebrar. que, pois é. Renalcast quebrando tudo. E chegou aquele momento, o nosso momento do tchau final, o momento. Eu não vou falar da Xuxa, um momento do tchau. Gabi, o seu tchau vai para quem? Meu tchau vai para todo mundo, vai para o pessoal aqui de Brasília. Especialmente da Eu Coca-Cola. adoro vir para cá. Como é, Arthur? Especialmente para o pessoal da Coca-Cola hoje. Com certeza. Vamos patrocinando aí esses renais, como é que pode, né? Mas enfim, E quero essa. agradecer, Arthur. Tava com saudade da gente gravar junto de novo. É sempre bom a gente bater esse papo, né? E é isso. Uma ótima E, semana aí, ótimo final de semana para todo mundo. e aproveitando que você está mandando um abraço pessoal de Brasília, eu também vou mandar um abraço pessoal de Brasília. Um abraço a todos. E não só para Brasília, para São Paulo, para Pernambuco, para todos os estados. Para todo mundo, para Pernambuco, eu tô Aliás, morrendo de saudade já. para todos os estados do Brasil. E um abraço muito especial para nossa convidada internacional, a Miss Nicarágua. Com certeza, fez sucesso, hein? Fez sucesso e ela é muito simpática. Kisses for you, Miss Nicaragua. Haha. Thanks a lot. E logo, logo, quem sabe ela participa do podcast com a gente. Num episódio aí. Não é? Isso. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos. Uma ótima semana e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.